ouvintes do Mari pelo Mundo! Estamos com mais um episódio do podcast de Comemorar no Exterior. E hoje a gente vai conversar com a Bruna, que mora no Catar. Bruna, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito esse nosso convite. E eu queria que você contasse a tua história, de como você foi morar, porque o tema é como é morar no exterior e a tua história de como você foi parar aí. Olá, pessoal. Olá, Andréia. Olá, Mari. Muito obrigada pelo convite. E para mim é um prazer contar um pouquinho sobre esse país que me acolheu e que hoje eu posso chamar de lar. Eu gosto muito de morar aqui e contar para todo mundo sobre esse país que ainda é tão desconhecido. Então, eu vim morar aqui em Doha no comecinho de 2017. Eu vim por conta do trabalho do meu marido, mas antes de morar aqui, eu morei em Istambul por um ano, Istambul na Turquia. Então, na verdade, para mim, essa fase de adaptação, ela foi mais difícil quando eu saí do Brasil para Istambul, para a Turquia. E quando eu vim para Doha, na verdade, eu já vim sabendo como era essa vida de expatriada. E o país, ele é um país feito para estrangeiros, porque 89% da população que mora em Doha são de expatriados. Então, de população local, são aí só 11%. Né? A maior comunidade de estrangeiros é de indianos. Então, apesar daqui a língua oficial ser o árabe, a língua falada é o inglês. Então, isso já facilita bastante essa adaptação. Como a cidade, ela maioria da população é de estrangeiros, tudo é muito voltado para isso, né? Então, nessa questão burocrática, por exemplo, você já tem tudo mais facilitado. Então, são certas escolas são mais fáceis de você achar. Isso eu estou fazendo muita comparação em relação às dificuldades que eu tive quando eu fui morar em Istambul, né? Então, aqui eu gosto muito de morar. É uma cidade é um país que está se abrindo muito. Então, apesar de ser um país de maioria, a religião oficial é a religião islâmica, então a população é muçulmana. Então, apesar de tudo isso, a gente expatriado não precisa, por exemplo, utilizar as roupas locais, as roupas que eles usam. Os estrangeiros, as estrangeiras, não precisam usar a abaia, por exemplo, que é a vestimenta tradicional delas, que é aquele vestido longo, preto, de mangas compridas. As mulheres expatriadas aqui, eles só pedem que mantenham um dress code mais modesto. Então, que usem roupas abaixo do joelho, sem muitos decotes, sem muitas transparências. Então, isso já ajuda muito na adaptação. Em relação, por exemplo, à comida, mercado aqui você encontra de tudo, porque você tem seções, inclusive, em cada supermercado para diferentes nacionalidades. Então, você vai a um supermercado grande aqui, você encontra corredor de comida filipina, corredor de comida indiana, corredor de comida tailandesa. Então, assim, aqui eu não sinto essa falta, por exemplo, de alguns alimentos específicos, sim, mas na grande maioria eu encontro tudo aqui no Catar. Então, são essas facilidades que fizeram com que a minha adaptação aqui fosse muito mais tranquila, bem mais fácil. Eu me adaptei muito fácil aqui, muito bem. Eu tenho 2 filhas. Uma nasceu aqui, inclusive, que também a adaptação da mais velha foi super tranquila em relação à escola. É um país muito bom de se morar. É um país seguro. Isso você também se acostuma muito rápido. É um país que tudo funciona, é um país organizado. Então, essas coisas é que me fazem gostar tanto de morar aqui no Catar. Doha é uma cidade muito grande. O Catar inteiro, ele tem 2,8 milhões de habitantes. Então, eu acho também que, pelo fato, Doha não é grande, 90% da população do Catar mora em Doha, que é a capital. O resto do país, ele é muito desértico, né? Tem 2 grandes cidades, além de Doha, mas que são pequenas. E o resto é deserto, né? Quase não mora pessoal, é mais cidade que as pessoas que trabalham naquela localidade é que vivem ali. Então, eu acho que por isso também a adaptação aqui foi bem mais fácil, porque é uma cidade que é fácil de você se locomover, é fácil de você conhecer, não é grande, mas é muito moderna.
ela é muito estruturada, a infraestrutura dela é muito boa. Então, eu morava em São Paulo antes de sair do Brasil. Eu trabalhava no Brasil numa empresa aérea que ficava em São Paulo. Então, eu acabei conhecendo meu marido, que também trabalhava nessa empresa aérea. A gente morou em São Paulo. De lá, nós nos mudamos para Istambul por conta dessa oferta de... Foi uma oportunidade de trabalho que ele teve, então a gente se mudou. E depois a gente teve essa oportunidade de vir morar em Doha. Então, foi assim que eu saí do Brasil, né? Eu trabalhava como comissária, depois eu trabalhei numa outra empresa de consultoria, e aí a gente saiu do Brasil e foi para Istambul, um ano lá e depois aqui em Doha. Bruna, a sua grande mudança, na verdade, não foi Doha, né? Foi Istambul, que já era um país com uma cultura, embora os dois sejam completamente diferentes, eles têm algumas coisas em comum, né? Que é a religião e a cultura bastante diferentes. E qual que foi a maior dificuldade? Assim, você já tinha essa ideia de que um dia ia morar fora, então já tinha isso em mente, aí quando foi, se adaptou ao que veio, ou realmente não estava nos planos morar fora do Brasil? Nossos planos começaram quando a nossa primeira filha nasceu, né? A gente teve alguns eventos que fizeram com que a gente começasse a pensar realmente nessa possibilidade de morar fora. E na época o meu marido falou: vamos ver se a gente consegue algum lugar para morar. E na época do trabalho dele anterior, né, no Brasil, eles estavam dando licença para os pilotos, né? E aí ele falou: vamos pegar uma licença e vamos morar fora um ano. Se a gente não se adaptar, a gente volta. Foi uma experiência bacana que a gente viveu. Falei: vamos, eu topo. E a minha filha tinha 7 meses, 8 meses na época. E nós fomos. Só que a gente gostou tanto dessa experiência de morar fora, foi tão bom pra gente, que a gente falou assim: acho que nosso futuro realmente agora é ser expatriado. Então, ele acabou se desligando da empresa dele no Brasil e nós ficamos em Istambul. E também a gente decidiu sair de Istambul por outros motivos, não porque eu não gostava da cidade, porque a gente não se adaptou, muito pelo contrário, nós amamos Istambul, uma cidade incrível. A Turquia em si é um país maravilhoso, com muita coisa interessante para se ver, tanto de história quanto beleza natural, mas algumas coisas pra gente não estavam se encaixando, e aí foi quando a gente teve também essa oportunidade de vir para Doha, e aí sim a gente chegou aqui e falou: não, é aqui que a gente vai ficar, porque é um país maravilhoso, com muitas oportunidades. Então, quando a gente veio para cá, a gente veio para ficar mesmo. Estamos aqui há quase 4 anos, adorando cada ano que a gente passa aqui. A gente gosta mais e mais da cidade, porque é uma cidade surpreendente. Eu sou muito suspeita, porque eu realmente gosto muito. E eu sou uma pessoa muito fácil de se adaptar. Eu não sei, eu acho que por conta dessa minha profissão, foram 7 anos trabalhando na aviação, tendo que me adaptar a morar fora, ficar sempre viajando, a morar fora da minha cidade, né? Que eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, eu acabei me mudando para São Paulo por conta do meu emprego. E esse fato de viajar, você acaba ganhando um pouco mais essa questão de se adaptar a outros lugares, cada hora tá viajando. Chegar aqui foi bem tranquilo, assim, eu gostei muito. E a gente pensa assim, no primeiro momento, né? Um casal viajando é mais fácil de se adaptar. Mas com criança, a gente forçadamente tem que se adaptar muito rápido, porque tem a questão da escola e das atividades para criança que tem que interagir ali com todo mundo. Como que está sendo para as crianças e para você essa parte? Não, foi bem fácil, porque, como eu disse, a minha segunda nasceu aqui. Então, assim, a vida dela sempre foi aqui. Já a mais nova saiu do Brasil muito cedo, muito bebê ainda. Então, também ela não tinha, né, essa vivência no Brasil, esse apego. Mas, sim, se aqui em Doha as escolas são todas em inglês, então isso já facilita. Como você tem pessoas do mundo inteiro estudando nas escolas, acaba que ela vivencia várias culturas e várias experiências ao mesmo tempo na escola. Apesar de que sempre em casa a gente tenta manter a cultura brasileira, então assim, a gente preserva as comemorações de datas, isso tudo. A comunidade brasileira aqui no Catar, ela é relativamente grande. Então, nosso convívio com os brasileiros é grande aqui. O idioma, por exemplo, além da gente falar em casa português, tem as amiguinhas também, filhas de outros brasileiros que falam o português. Então, eu acho que tudo isso deixa mais fácil para elas, principalmente para a mais velha, que
já veio para Doha com um ano e 8 meses, né? Ela saiu do Brasil com 7, 8 meses e veio para Doha com 1 ano e 8, 1 ano e 9. Então, para elas foi bem tranquilo. E para mim também. Eu vou te falar que não foi difícil para gente essa adaptação, principalmente em relação à escola, porque desde cedo também elas vão para a creche, então já estão ali adaptadas ao idioma do inglês, a frequentar a escolinha fora. Isso já ajuda muito na hora que vai começar a escola mesmo, propriamente dita, né? E como que é a relação dos expatriados com os locais? Elas vão aprender árabe? Você também está aprendendo? Eu não falo árabe, eu sei palavras chaves, né? Tipo, obrigada, oi, tudo bem. Mas na escolinha, sim, elas aprendem árabe, mas não é a língua que é dada na escola. A língua falada, todas as aulas são em inglês, e elas têm o árabe como uma segunda língua. Então, elas acabam tendo contato, sim, com o árabe. Agora, em relação aos locais, esse contato de amizade, você frequentar a casa, ele é muito difícil, não acontece com tanta facilidade, é muito restrito. São poucas as pessoas que se relacionam com os locais por conta mesmo dessa diferença cultural, né? Eles têm apesar do país ter muito estrangeiro morando, eles recebem muito bem, mas eles se mantêm, eles preservam muito a cultura deles, as tradições deles. Então acaba que por conta disso, essa amizade de frequentar casa, de sair junto, ela é mais difícil de acontecer. Acontece, tem pessoas que têm amigos, sim, mas não é uma coisa muito comum, não é assim fácil de se acontecer. E em termos dessa diferença cultural tão grande, o que você poderia contar de curiosidade, assim, quais são as maiores diferenças que te chamam a atenção, que são muito gritantes, que são coisas que a gente, como turista, como visitante, e você como moradora, a gente percebe muito e cria curiosidade, interesse? Do ponto de vista para o turista, eu acho que o que mais chama atenção é a vestimenta. Porque assim que você já chega no aeroporto, você percebe isso. Então, os homens, eles usam aquelas roupas brancas compridas até o pé, com lenço na cabeça. As mulheres usam a abaia, com o cabelo coberto também. Então, isso já é uma diferença que você percebe na hora que você pisa no aeroporto. Então, essa é a primeira coisa que impacta. A segunda coisa que chama muita atenção é o fato de não vender bebida alcoólica em supermercado, em restaurantes de rua. Então, não tem barzinho, como a gente está acostumado no Brasil. Eu vou ali tentar tomar um drink, né, uma bebida. Não tem isso. Então, isso acaba chamando também a atenção, porque para você consumir bebida alcoólica aqui, por exemplo, é só em restaurantes de hotéis internacionais. Em mercados, em restaurantes de shopping, de rua, não vende. Agora, o residente, ele tem sim uma autorização especial para comprar bebida alcoólica, mas é em um determinado lugar, só um, e para consumo em casa. Então você não pode consumir na rua. Agora, eu como residente, o que me chamou muita atenção, além da segurança, o fato de eu me sentir segura, por exemplo, andando à noite na rua. Aqui nos meses de verão, que é agora, junho, julho e agosto, que é muito quente, as pessoas costumam ir ao mercado e deixar o carro ligado com ar-condicionado, para poder voltar e o carro não ter esquentado. Então, esse tipo de coisa que a gente não tem no Brasil, né? É uma coisa que quando você vem pra cá, você fala, nossa, pode. E hoje é uma coisa comum, uma coisa corriqueira. Você vai deixar a criança na escola, você deixa o carro ligado, com a chave na ignição, ar-condicionado ligado e volta. Outra coisa que chama muita atenção aqui e que eu vejo muito feedback em relação a isso também, de turistas quando vêm pra cá, que falam, nossa, como a cidade é limpa. A cidade é muito limpa. Você passa em túnel, por exemplo, não tem uma pintura descascada, não tem uma infiltração, é tudo iluminado, tudo pintado. Então, essas coisas também chamam muita atenção quando você vem para cá, porque você fala, nossa, né, parece um cenário de filme, assim, que eu tô passando, tudo muito bem, com a manutenção bem feita, tudo muito bem organizado. Então, essas coisas chamam a atenção. Mas, de fato, os dois principais é essa questão da vestimenta e da bebida alcoólica. São as duas coisas que chamam mais atenção pra gente do Brasil, assim, que impacta quando a gente chega aqui. E o verão aí é muito... Qual a temperatura média no verão e qual é a diferença com o inverno? A temperatura no verão aqui
pode chegar até 50 graus no termômetro, mas com uma sensação térmica muito maior. Esse ano, o verão ele está sendo quente, mas ele está com pouca umidade. Então, isso já deixa uma sensação térmica mais confortável, porque geralmente, quando é muito úmido, daquele que você sai de casa para o lado de fora da rua, o óculos embaça. É muito, muito úmido. A sensação aí vai para 60 graus. Mas o país é muito bem estruturado. Então, tudo tem ar-condicionado. A gente tem lugares aqui que tem ar-condicionado ao ar livre. Os estádios construídos para a Copa vão ter sistema de climatização. Ponto de ônibus tem ar-condicionado. Então, é um país preparado para o calor. Já em relação ao inverno, não é um inverno rigoroso, é um inverno brando. Posso até falar que em São Paulo faz mais frio no inverno do que aqui. Aqui a temperatura vai variar de 18 a 24 graus, né? À noite, primeiro inverno que eu cheguei aqui estava fazendo 6 graus assim na madrugada, mas depois disso eu não peguei mais. Mas é um inverno à noite que você tem que usar uma jaquetinha, um casaquinho, porque faz um friozinho agradável. Então é isso, né? Não tem essa diferença de... E outra, é o sol o ano inteiro. Aqui chove muito, muito pouco. Chove 10, 15 dias ao ano. É muito pouco a chuva e é concentrada no período de inverno. Então, apesar de estar friozinho, você tem o sol, então que já deixa a sensação mais agradável, não fica tão frio. Gastronomia, Bruna, fala um pouquinho pra gente sobre curiosidades de gastronomia. O que é típico do Catar quando que a gente poderia experimentar quando viaja para a região? Doha tem uma gastronomia muito internacional. Aqui a gente tem restaurantes Imagino. de todos os lugares, né? Muito também por conta de expatriados, do tanto de expatriados que moram aqui. Então você tem churrascaria, você tem comida japonesa, você tem culinária italiana, francesa, todos os tipos de culinárias você encontra aqui. Mas a culinária catar em si, ela tem 3 grandes influências, que é a iraniana, indiana e a libanesa. Você encontra muita comida que é à base de arroz, eles consomem muita carne de cordeiro. Então, um prato muito típico deles é chamado de matfabous, que é um arroz com bastante tempero, com carnes, que pode ser o frango ou o cordeiro. Eles consomem também muito peixe. Esses pratos, geralmente, a refeição para eles é um evento muito importante. Principalmente em feriados, datas comemorativas que eles se reúnem com as famílias, eles sentam para comer no chão e comem com as mãos. Então, eles se reúnem em volta da comida, né? Geralmente pegam o pão como colher, né? O utensílio para se servir e vão comendo. Então, isso faz parte dessa cultura deles. E de sobremesa, tem uma sobremesa deliciosa que eu recomendo, que é a kunafa, que ela é uma massa fritinha, tipo cabelinho de anjo, recheada com queijo e vai um mel por cima, uma calda muito gostosa. E bebida, como aqui não tem bebida alcoólica, como é restrita a venda da bebida alcoólica aqui, no verão eles consomem muito lemon mint, que é uma bebida é uma limonada batida com hortelã. E no inverno eles tomam muito caraque, que é um chá preto com leite e cardamomo e açafrão, com especiarias. É uma delícia. Então, esses são alguns dos pratos típicos que eles têm aqui. Você, quando está em casa, cozinha comida brasileira, quando encontra com os amigos, é uma cozinha, uma culinária internacional, cada um faz o seu prato, ou vocês todos já têm alguma influência do Catar também? Não, aqui em casa é comida 100% brasileira. Então, todo dia arroz com feijão e aí uma carne. Quando a gente se encontra com os amigos, geralmente é churrasco que a gente faz. Então, sempre mantendo aqui na minha casa, sempre culinária brasileira o tempo todo. Aí, alguns alimentos, por exemplo, que a gente não encontra aqui, eu trago. Então, a farinha de mandioca é um alimento que eu sempre trago, porque não pode faltar farofa também aqui em casa. Mas de resto a gente encontra muita coisa aqui. E a gente encontra pão de queijo, por exemplo, para comprar aqui, eu tenho em casa. Então, dá pra gente fazer também, porque tem os ingredientes aqui que você consegue preparar. Então, assim, a comidinha brasileira tá sempre presente aqui. Todo mundo que vai morar no exterior tem saudade de algumas coisas do Brasil que eu não sei necessariamente se a pessoa comia quando estava aqui, porque é tanta gente pedindo paçoquinha que eu fico imaginando, será que a gente consome realmente tanta paçoquinha? Mas quais são os itens que você sente saudade aqui do Brasil? Mari, isso é muito verdade. A gente sente falta de alimentos, né, de coisas que a gente não consumia toda hora no Brasil. Então, a paçoquinha é um excelente exemplo.
Goiabada é outro exemplo. Eu nunca comia goiabada no Brasil, mas aqui eu fico louca para comer a goiabada. Então eu sempre trago a goiabada também. E uma coisa que eu amo no Brasil, que eu não consegui encontrar em lugar nenhum, e eu até acho engraçado, as pessoas acham engraçado quando eu conto essa história, porque isso começou quando eu me mudei para Istambul. O café brasileiro, para mim, não existe igual. Aqui tem um monte de café, vários tipos, mas o brasileiro, para mim, é uma coisa assim que ainda não substitui. Não consegui achar nenhum que fosse assim tão bom quanto. Então, quando eu fui para Istambul, sabe quando você não pensa nessas coisas, né? Você vai, se muda, fala, eu vou ali no mercado, vou encontrar de tudo. E você começa a ver certos itens que você não consegue encontrar. E eu passei mal sem café durante muitos meses, até alguém que foi visitar a gente levou, né, para levar café pra gente. Então, quando eu já vim para cá, eu já sabia que eu ia ter que ter o café na mala, porque eu pesquisei e sabia que não tinha o café que eu gostava de tomar aqui. Então, o cafezinho é outra coisa que eu trago, porque não pode faltar. Eu amo de paixão, faz parte do meu ritual ao acordar, tomar minha xícara de café. Isso é outra coisa que eu trago, mas aqui tem muitas opções. Tem pessoas que se adaptam, né, que não ligam, mas eu, nesse aspecto, acabo também sentindo muita falta. Então, essa outra coisa que eu não posso viver sem. E tem outros itens, assim, a tapioca, por exemplo, é uma outra coisa que eu não consumia muito no Brasil. E aí, quando eu vim pra cá, comecei a sentir muita falta de comer tapioca. É engraçado isso, porque eu acho que isso remete a algo que é brasileiro, né, assim, e faz você querer ter aquilo. Agora, uma outra coisa também que tinha aqui, que quando eu cheguei ficou um tempo sem e voltou a aparecer de novo, é o Guaraná. O Guaraná nosso que a gente tem aí, refrigerante em latinha, chegou aqui. Então, já tinha, aí parou e depois chegou de novo, né? Então, isso é uma coisa que a gente não sente tanta falta, assim. Então, dá pra ter uma alimentação bem brasileira aqui. Quando eu viajo, eu sinto falta do requeijão. Todo lugar tem queijos maravilhosos e diferentes, mas eu nunca achei alguma coisa que seja exatamente igual ao requeijão para passar no pão. Aqui tem. É bem parecido com o nosso requeijão. Um pouquinho mais salgado, eu acho. Mas supre perfeitamente o Já dá requeijão. para morar no Catar. E as suas crianças se adaptaram bem à comida? Elas vêm para o Brasil com frequência? Vocês vêm? E como que é essa diferença agora que elas já estão tão adaptadas aí, quando elas vêm conhecer o país delas? Todo ano a gente vai. E geralmente é nessa época de meio de ano, porque aqui são férias de verão, então são quando tem as férias grandes nas escolas. Por conta também do calor, a gente acaba sempre indo para o Brasil. Então, essa época é a época que eu geralmente vou. Eu fico em torno de 2 meses, e aí eu me divido um pouco entre o interior de São Paulo, que é da onde é a família do meu marido, e o Rio de Janeiro, que é onde a minha família mora. E as minhas filhas adoram, para elas é férias, elas estão em contato com os avós, com os primos, então eu também acho importante manter essa convivência, né, com a família. Então, elas adoram, como elas falam português em casa, elas também não têm essa dificuldade de comunicação. Mas a minha filha mais velha, quando já vai dando, assim, 1 mês e meio que a gente tá lá, ela já fala, quando que a gente vai voltar para casa, mamãe? Quero voltar para casa. Então, ela já tem noção da casa dela, onde é a casa dela, das coisas dela. A pequena não, mas a mais velha sim. E o que você, fora dessa comida que a gente falou, alguns lugares, o que você sente falta de lugares do Brasil? Porque é claro que, como expatriada, a família com certeza, aí amigos em primeiro lugar, mas e lugares do Brasil? Você sente falta de alguma coisa daqui? Eu sinto falta da praia. Apesar de que o Catar é uma península, ou seja, tem mais de 560 quilômetros de orla, né? Mas as praias brasileiras, elas são lindas e a atmosfera que eu digo, né? Não é só a areia e o mar, mas é você ter ali na praia, você poder comer um milho na praia, tomar um picolé, ter essa estrutura. Aqui não, as praias, se não forem praias de hotel que oferecem essa estrutura, as praias, elas são praias que não tem nada vendendo, não tem quiosques, não tem o calçadão. Quando tem o calçadão, que é uma praia aqui, que não é praia, é a orla, né, que tem o calçadão que você pode fazer exercício e tal, você não pode mergulhar na água, né, não tem, é proibido. Então, essa atmosfera da praia brasileira, eu sinto falta
eu gosto, eu sempre fui de frequentar a praia, sempre gostei disso. Então é uma coisa que eu notei uma diferença muito grande e que eu não posso mais fazer como eu fazia no Brasil, né? E as praias que não são de hotéis, por exemplo, se forem na cidade de Doha, elas têm um dress code diferenciado. Você não pode ir de biquíni. Mulheres têm que usar burkini e homens têm que usar bermuda, camiseta. Então, não é só chegar lá e tomar um banho de mar, sabe? Você tem que seguir uma regra. E já as praias afastadas, que são as praias do deserto, as que ficam afastadas da cidade, né? Você pode usar biquíni normalmente, mas são praias sem estrutura. Então você tem que levar tudo quando você vai. Você tem que levar barraca, cadeira, tem que levar comida, água, tudo isso. Então isso é uma coisa que eu sinto muita falta. E também esses barzinhos, né? Essa vida noturna que a gente tem, principalmente no Rio de Janeiro e aí em São Paulo, ali na região da Vila Madalena, por exemplo, essa atmosfera a gente não tem aqui. Então é uma coisa também que eu sinto falta. Gostava era uma coisa que eu fazia com frequência quando eu morava em São Paulo, mas que aqui eu tive que me adaptar, né? Hoje, se você procura barzinho, alguma coisa assim, você tem que ir para os restaurantes de hotel, os de hotéis internacionais. Vida noturna na cidade, para quem é turista, fora dos hotéis, então, assim, como é que é? O entretenimento, qual é o entretenimento mais comum? Tem balada nos hotéis, mas aqui termina às 2 da manhã, então tem horário para terminar. Né? Mas tem balada normal, inclusive baladas muito boas, com DJs internacionais, são uma super estrutura, muito bom mesmo. Mas tem essa questão do horário, que ela tem hora para terminar, e a questão da localização, que é só nos hotéis. São só nos hotéis internacionais. Isso. Quais passeios de final de semana, as viagens próximas para vocês? Aqui você pode, principalmente no inverno, né? Tem muito acampamento no deserto. Então, eles aqui gostam de preservar muito a cultura deles, as tradições. Então, principalmente os locais, eles vão para o deserto na época de inverno, acampam e ficam ali acampados como se estivessem vivendo realmente na época que eles eram tribos beduínas aqui. E tem passeios que fazem isso, é o passeio do deserto, mas que você inclui o overnight, você inclui um pernoite. Então, você termina o passeio das dunas, do deserto, com um jantar de churrasco, né, em tendas, e depois você dorme. E acorda no dia seguinte, toma o café da manhã, vê o nascer do sol e vai. Então, tem muitos... a gente geralmente faz isso, acampa na praia, é um programa que a gente faz. Tem muito parque aqui, muito, muito, muito parque. Então, é um passeio bem bacana, principalmente para quem tem criança pequena, dá para passear. Tem os museus, e a cidade promove muitos eventos. Então, vira e mexe, tem um festival, um evento aqui, outro evento ali, que você vai acompanhando, principalmente no período do inverno, que a temperatura está mais agradável e dá para fazer bastante evento em parque, em lugar aberto. A Bruna, eu não sei se eu comentei no início, mas a Bruna trabalha com turismo, ela é guia de turismo em Doha. Então eu queria que você falasse então agora um pouquinho, vamos puxar um pouquinho para o turismo, quem quer conhecer a cidade, quem quer incluir o Catar e Doha na sua wish list. Qual é a melhor época do ano e quais são os principais passeios que você como guia gosta de levar os brasileiros? Melhor época do ano que eu recomendo é entre outubro e março, que é o inverno, justamente por conta das temperaturas serem amenas, então você não tem restrição de passeio ao ar livre ou ao horário. E os lugares que eu recomendo são o Souk, em primeiro lugar. O Souk Waqif é um mercado muito tradicional aqui em Doha, que você encontra de tudo. Você encontra desde falcões, camelos, restaurantes sofisticados, temperos, tecidos, souvenir, tem o mercado do ouro. Então, é uma imersão completa na cultura e na tradição deles. Então, eu até recomendo para quem tem pouco tempo ou uma conexão rápida, esse é um lugar que tem que ser visto. E tem os museus que são maravilhosos, tem 2 grandes museus aqui, que é o Museu de Arte Islâmica e o Museu Nacional do Catar,
que conta toda a história do Catar através de galerias interativas. Então essa é uma dica até que eu dou para quem está viajando com criança, porque é um passeio muito legal. As crianças gostam desse museu, porque em cada galeria tem uma área dedicada para a criançada. Então eles podem mexer, é tudo interativo, tecnológico, é bem bacana. E foi recém-inaugurado o museu, então ele é novíssimo. Tem a Katara Cultural Village, que é uma vila cultural que tem um anfiteatro, tem mesquitas, restaurantes, é um programa muito bacana e é onde tem o ar-condicionado ao ar livre, que eu falei lá atrás, que é um ambiente todo aberto, é onde ficam as galerias Lafayette daqui de Doha, e tem o ar-condicionado saindo. Então, mesmo em meses de verão, esse é um passeio legal de se fazer. A Pérola, que é um conjunto de ilhas artificiais, o The Pearl, que é um dos bairros mais luxuosos aqui do Catar. É um passeio que tem que fazer também. E tem uma área chamada Canal Quartier, que foi toda inspirada em Veneza. Então, você pode pegar um táxi aquático, andar por esses canais e tem vários restaurantes. É um ambiente muito agradável para você sentar, tomar um lanche. É muito legal. O passeio do deserto também é outro passeio muito bacana de ser feito, porque é uma experiência única. Porque você desce as dunas, vai até o mar de dentro, e que é uma área do deserto que o mar invade. E você, do outro lado, consegue ver a Arábia Saudita, que é fronteira com a Arábia Saudita. Então, é um passeio diferente, que muita gente gosta, e tem toda essa questão de você vivenciar ali depois, se você quiser, nesse passeio, finalizar com um jantar numa tenda beduína, você pode vivenciar isso. Então, é outro passeio que eu recomendo. Então, esses são os must-see daqui de Doha. Bom, eu já fiquei com vontade de incluir Doha para conhecer, e eu espero que a gente tenha conseguido inspirar bastante os nossos ouvintes com a tua história. Bruna, obrigada por ter participado. Como é que a gente te encontra? Como é que os nossos ouvintes te encontram? Deixa aqui com a gente o teu Instagram para o pessoal poder te seguir. André e a Mari, muito obrigada pelo convite, por poder compartilhar um pouquinho mais sobre esse país que eu gosto tanto. O meu Instagram é Conexão Catar, Catar com QA. Lá vocês podem encontrar bastante informações sobre o país. É só entrar em contato comigo também, eu compartilho muita coisa. Então é só acessar lá. Obrigada, Bruna. A Bruna vai deixar também, a Bruna vai compartilhar com a gente também lá no blog algumas informações para a gente colocar post. Se você tiver dúvida, tiver pergunta, sugestão, estiver ouvindo a gente, pode entrar em contato no Mari pelo Mundo, que a gente contata a Bruna para contar um pouquinho mais sobre esse país tão lindo que ela está falando. Obrigada, gente. Obrigada.